Que alegria tê-lo outra vez aqui conosco no programa Adoração em Família, com o tema de hoje fundamental, orações e milagres, é o tema 4 da nossa jornada. Nos acompanha a professora Cuca La Palma, a professora Gláucia Corquisco. Começa agora mais um Adoração em Família. Como você já sabe, a Adoração em Família tem o desejo de trazê-lo, conectá-lo, você, sua casa, com Deus, e a melhor forma, a melhor ferramenta para isso é a leitura da Palavra de Deus, o nosso guia de fé. E aí, para apoiar, dar suporte, nessa jornada de 8 programas temos como base o livro Oração, a minha família, a sua família, na presença de Deus. Professora Cuca, para a gente começar o tema de hoje, que vai ser uma delícia, orações e milagres, você pode nos dirigir em oração? Claro, oremos. Amante Deus, neste momento nos elevamos até teu trono para pedir sabedoria. Um tema muito especial, porque o Senhor é um Deus de milagres, pequenos, grandes, mas um Senhor que se agrada em nos abençoar e nos cuidar. Que o Senhor também mande seu Santo Espírito para nos dar sabedoria neste momento, e é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito grato, professora. Professora Gláucia, você está com a sua Bíblia aberta aí, não é? Nos indicando que você já selecionou, já escolheu aí um verso bíblico para dar introdução na nossa discussão. Professora, por favor. Exatamente. Isaías 44, 3. Olha que texto lindo. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos, e derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as futuras gerações. Quanta promessa. Delícia, quanta promessa, né? E é tão bom quando você percebe que Deus te atende, como Deus te acompanha, como Deus te cuida. Agora, professora Cuca, Deus sempre ouve nossas orações? Olha a pergunta, Deus sempre ouve nossas orações? Sim ou não? Eu acho que aqui a gente tem que considerar a nossa pessoa mais que Deus. Porque Deus é um Deus poderoso, sempre atento a ouvir as orações de seus filhos, mas há algumas condições que a gente tem que ter. Eu penso que, primeiramente, nós precisamos sentir a necessidade de Deus. Quando nós buscamos a Deus, é porque realmente é uma necessidade. Nós reconhecemos pequenos e entendemos que Deus pode nos ouvir. Mas sem fé também, não há como. É como se fosse um ingrediente, né? Essa conexão na oração precisa de fé. Se a gente não acredita que é um ser superior, que tem todo esse poder, tem todo esse amor para nós ouvir e responder, como eu posso me aproximar? Eu sei que às vezes também, mesmo nessa situação, Deus consegue pegar a pequena fé que nós possamos ter para nos acolher. Mas precisamos de fé. Precisamos de nos sentir, reconhecer essa necessidade de Deus. É um combo, né? É difícil separar, né? Não dá para separar. Que a gente precisa expressar a Deus, e Deus sabe da nossa necessidade também. A gente tem a questão do perdão, a gente precisa pedir o perdão, porque às vezes a gente está com os pensamentos errados no pedido da gente. Esse fator confissão está no combo. Opa, né? Interessante. Então, arrependimento, confessar, que o texto se fala de arrepender, arrependimento. exatamente. Então, é tudo isso junto e expressar fé. Senhor, eu confio em Ti, quer dizer, eu confio na Tua vontade, mas eu peço perdão por aquilo que eu errei. Enfim. Beleza, então vamos lá. Eu peço perdão, eu fui muito sincero, fui muito leal, fui muito honesto, fui bem fiel e faço um pedido ao Senhor. Ele vai dizer sim para mim, certo ou errado? Olha que pergunta chata. Como eu gostaria que às vezes seja assim, mas nem sempre é assim. Como Deus responde então, professora? Essa questão dos milagres, pastor, os milagres e a resposta de Deus tem me tocado profundamente. Jeremias, né, fala que a gente tem que clamar a Deus, que Deus disse, clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas que você não conhece. Eu não tinha entendido que clamar formava parte da oração quando nós temos coisas que precisamos pedir para Deus.
Até um momento, teve um ano que meu sobrinho ficou em coma. Esse ano, nós tínhamos orado muito, especialmente pela saúde da minha cunhada, da mãe dele. Ela estava com câncer. Nós nos reuníamos a cada manhã para orar e entender a vontade de Deus. E eu percebi a fé, como nós falamos da fé, a fé que ela tinha que Deus curaria a sua saúde, a sua doença. Através da cura de meu sobrinho, ela se fortaleceu, porque depois de 17 dias em coma, Deus restaurou a vida dele, de meu sobrinho. Mas a saúde dela continuava piorando. E naquele ano, ela veio falecer, pastor. E sabe, humanamente, a gente quer coisas, às vezes não era para mim, eu não estava pedindo nada para mim. Estava pedindo a cura dela por meu sobrinho, seu esposo, pela vida dela. E ela tinha uma fé enorme. E eu, na dor que eu senti quando ela morreu, não é que fiquei, sabe, eu fiquei desapontada. Eu entendia que Deus era o soberano, que o propósito dele se cumpriu na vida dela. Mas eu senti a minha fé, sabe, eu esperava que Deus poderia responder. Esse é o seu coração, né? Eu fiquei muito triste por muito tempo, mas acreditando que a vontade de Deus foi cumprida. E ele me levou a entender, tempo depois, que a promessa da restauração foi cumprida, porque ela vai ver Jesus voltar. Um dia ele vai restaurar a saúde dela. E, de repente, os nossos amigos têm situações também que esperam uma resposta, mas não é cumprida no tempo que a gente quer. Então, esse tema dos milagres, da oração, é muito sensível para muitos de nós, que a resposta que nós queríamos não veio. Mas isso não fala de mim, fala de Deus, fala do poder dele, e que ele é soberano e preciso confiar, mesmo na dor, mesmo no desapontamento. Deixa eu contar uma história para você. Esses dias agora eu estava lendo um livro, eu gosto muito de ler, e o livro fala em Poder e Espírito, do pastor Pavel Goya. E eu li esse livro 2 vezes em uma semana, praticamente. E uma coisa muito impressionante, eu fiquei muito assim, animado e muito decepcionado em algum momento. Porque ele conta de que ele era uma pessoa pobre num país, né, onde não havia liberdade religiosa, e a universidade era a única forma de salvação para ele, né, e na universidade chegou um momento que tinha que ter aula no sábado. Nós somos adventistas e aí é um desafio. E a professora coordenadora disse, olha, você vai ser expulso da escola, porque é diferente, né? Você é expulso da escola por desobedecer o governo. E quando chegou no dia de ser expulso, uma sexta-feira, ela chegou e perguntou quem era ele, se ele era amigo do presidente, se era amigo de alguma autoridade, porque o que aconteceu era uma coisa impossível, né? Ela não acreditava em Deus, mas o que aconteceu foi muito poderoso, e ele não sabia o que acontecia. Eu conheço o presidente, mas de ver na televisão, como todo mundo, no jornal, mas não, porque hoje ele assinou uma lei cancelando no país inteiro as aulas no sábado. Não haverá mais aula no sábado a partir do próximo sábado, que é amanhã. Então você não vai ser expulso da escola. E ele fala da alegria, como Deus ouve, como Deus escuta, como Deus, né? Como Deus intercede. E aí eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo, porque na minha vez a resposta foi não. Né? Num país democrático, vamos dizer assim, há 40 anos atrás eu passei por isso. E aí eu ia me batizar na igreja adventista, e eu tinha um curso numa escola federal e tinha aula no sábado. A partir daquele momento, do dia do meu batismo, começa a aula no sábado. E aí eu fui lá pedir, né? Por favor, né? E a resposta foi não. Se você vai seguir a sua religião, agora você está fora da escola. E eu abandonei a escola. Eu dizia, Deus, por que você disse sim para ele e disse não para mim, né? Aí depois de olhar 40 anos, eu vejo que a melhor resposta era aquele não para mim. Que curso você iria fazer lá? Eu iria fazer engenharia mecânica. Então, não era para ser um engenheiro. Poderia ser um engenheiro de Deus, mas não era. Estava até começando, né, o curso, os primeiros dias, né? E aí eu fiquei perdido, né? Eu não sabia o que fazer. Daí eu fui fazer magistério, me tornei professor também, depois pastor. Eu não sonhava com isso, né? É lindo aqui no Guia de Estudos, diz assim, em todo tempo, seja qualquer
que for a situação. E a resposta? Apegue-se à promessa de que Deus é sábio demais para errar. Em todo o tempo. Agora, isso na prática não é nada difícil. Quando meu pai faleceu ano passado, ele estava de manhã no dentista com a minha mãe na porta de um maior hospital do Vale do Ribeira. Ele estava lá em Registro, na porta do hospital. E ali, quando a gente recebeu a notícia, ele faleceu à tarde. Eram 2 e pouco da tarde, ele já tinha chegado no sítio, a 20 quilômetros da cidade, onde ele teve um infarto e ele não foi conseguido ser socorrido. E a primeira pergunta é assim: Deus, o Senhor faz tantos milagres. É verdade. Ele era um homem do Senhor. E era de Por verdade. que perdê-lo? Por que perdê-lo, né? Aí a fé imensa, minha mãezinha entre dor e chorando, mas dizendo assim: Deus o levou, Ele o salvou. A gente continua acreditando nesse Deus que sabe demais para errar. Como é difícil isso na prática. Mas isso é tão verdade, né? Depois de 40 anos, eu descobri que aquela resposta era melhor. Que se eu tivesse visto o futuro, eu não teria ficado tão chateado, decepcionado. Aí sabe o que eu entendi, meninas? É legal falar, meninas. Amém. De que o maior milagre não é o que acontece. O maior milagre é você continuar confiando no amor de Deus, independente do que acontece, né? E a pergunta próxima era: como devemos agir quando as nossas perspectivas, a nossa percepção diz que Deus não me ouviu? O melhor e maior milagre é a eternidade. E a gente quer os milagres para a terra, né? A gente quer para hoje. Eu quero um milagre aqui. Nós todos queremos as pessoas queridas aqui. Esse é o milagre que a gente quer, mas o maior milagre é para a eternidade, né? No caso, seu relatado também. Mas sabe, pastor, que às vezes a gente perde de vista, buscando grandes milagres, os pequenos, constantes, constantes. E eu tenho a costume de escrevê-los, porque a memória falha bastante. Tininha também, todo dia. E quando você lê e abre, se lembra de como Deus conduziu você naquele dia, como Ele fez uma coisa que aos olhos do mundo é muito pequena, você reconhece a Deus, porque você pediu para Ele condução, porque você confiou que Ele estaria dirigindo a sua vida. Então, a confiança, toda essa maturidade que a gente espiritualmente tem que ter para entender melhor, porque nem sempre consegue, mas quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos entender a sua vontade também, e nas coisas que para os nossos olhos são negativas, são nãos. E esse registro dos milagres, ou fazer da gratidão, orações, tem né? muitas famílias que fazem o potinho da gratidão com as crianças e põem os papeizinhos dentro, né? Todo culto, o que são agradecidos no final do dia, isso é um testemunho de fé para as nossas crianças, né? É muito importante, muito valioso. O mais importante de tudo, então, é confiar no amor de Deus, independente da resposta, porque nele está todas as bênçãos que nós de fato precisamos. Vamos orar? Vamos. Porque o tempo já acabou, sabia? Pai de amor que está no céu, gratos somos por ter cuidado de bênçãos. É um privilégio saber que temos um Deus que me ama, que nos escuta, que nos ouve e que sempre nos responde. Sempre nos responde. Nunca deixa sem resposta. Mas a resposta não é que nós queremos, a resposta é que nós precisamos. E muitas vezes nós não vamos entender porque nossa mente é humana, é temporal, é limitada, é pequena. Mas confiar no teu poder, no teu cuidado é o maior milagre, para que tenhamos o maior privilégio, a eternidade, que é o teu sonho para nós, hoje e sempre. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.